Sales Talk. Sales Talk. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Sales Talk. Hoje, um convidado muito especial aqui, o Guilherme Fará, Head de CS aqui na Sucesso em Vendas. Seja muito bem-vindo, Guilherme. Obrigado, prazer enorme estar aí com vocês. Vamos com tudo. Legal. Para começar, Guilherme, acho que, primeiramente se apresentar para a galera. Eu falei que tu é o Head de CS aqui da Sucesso, além disso, como que o Guilherme chegou até essa posição aqui na Sucesso em Vendas. Conta um pouquinho aí da tua trajetória, porque isso vai fazer todo sentido com o tema que a gente vai conversar hoje. Perfeito. Bom, quem não sabe, CS é Customer Success, a área de sucesso do cliente. Está muito envolvido depois que você traz ele para dentro de casa. E já trabalhei muito tempo com vendas, tenho 6 anos aí, em 2015 entrei na área comercial, sou arquiteto de formação, mas eu trago uma bagagem assim, bem grande na área B2B, relacionamento com cliente, modelo também startup, SaaS, que é a venda consultiva, venda complexa. E agora está com esse desafio aqui na Sucesso em Vendas de potencializar tudo aquilo que a gente já faz, Legal. E dentro de toda essa tua experiência com o B2B, você teve muito sucesso nas empresas que você passou, principalmente com modelos e operações de vendas inside sales, Então, até para contextualizar o pessoal, a gente vai falar muito sobre isso hoje. E até em termos de aculturamento aqui, eu acho interessante, explicar um pouco para o pessoal, o que é uma operação de inside sales, o que entendemos hoje por uma operação de inside sales. Perfeito. Inside Sales, o nome ele é vendas internas. Então, vem muito do conceito de vendas remotas, que são feitas aí normalmente dentro da tua própria estrutura e utilizando tecnologia. Pode ser por telefone ou videoconferência, que é muito utilizado hoje, atrelado a processos, Então, você tem já hoje dentro do Inside Sales como se fosse uma máquina de vendas, algo que a gente torna previsível o modelo de vendas que você consegue replicar aí com os seus vendedores. Então, isso que engloba aí esse universo de Inside Sales. Perfeito. E atualmente a gente vê isso crescendo muito nas empresas, independente de vários modelos de negócio. Você tem experiência no B2B, mas no B2B software, soluções, mas a gente vê isso muito forte na indústria, a gente vê empresas de serviço utilizando muito desse canal. E eu acho interessante, em que momento que as empresas, até a pergunta para você, em que momento que você entende que as empresas identificam que elas precisam disso ou, de forma mais objetiva, como você identificar, para quem está assistindo a gente que pensa em ter um novo canal de vendas, pensa em, talvez eu pudesse internalizar minha operação comercial, quais são as dicas para esses empresários aí, para esses gestores sobre implementação de uma área de inside sales? Cara, perfeito. Bom, o primeiro conceito para você ampliar seus canais de venda é você já dominar os que você tem atualmente na tua operação, parte dessa lógica. Só que o modelo de Inside Sales ele traz um grande benefício que é a ideia de diminuir custos. Então você vai otimizar o teu processo, às vezes mais enxuto, diferente do modelo Field Sales, que é você ir até o campo, que tem esse custo envolvido. Mas internalizar isso pensando também na aceleração das vendas. Como que você vai trazer tração, velocidade para a tua máquina de vendas e isso de uma forma muito estratégica. E aí quando a gente também pensa em trazer um volume grande de clientes, é acertar a mão em que tipo de cliente que eu estou trazendo para dentro de casa. A retenção desses clientes depois na base, por meio de Customer Success, vem muito do ICP, que é o Ideal Customer Profile, acertar o perfil ideal do cliente. No momento que você identifica assim, eu tenho a necessidade de diminuir meus custos, eu quero acelerar minhas vendas e eu quero que os meus vendedores tragam bons clientes, com o perfil ideal, você está apto aí, vamos dizer assim, para a implementação do Inside Sales. Perfeito, Até que é um ponto importante, que é aquela analogia de você não entender o canal de Inside Sales muitas vezes como um substituto de algum canal que você já tem, um concorrente de algum canal que você já tem, Mas que ele seja implementado de uma forma que ele atenda uma fatia dos teus clientes que são aptos a esse canal. Muitas vezes as empresas acabam perdendo clientes mesmo, ou até mesmo não atendendo as expectativas do cliente por não ter um canal como esse.
E olhando para uma perspectiva de implementação do canal de Inside Sales, né? Como que você imagina que seria quais seriam os steps, né, para a implementação? O que as empresas deveriam considerar, né, para começar uma implementação de um canal como esse? Perfeito. Acho que o primeiro ponto retoma um pouquinho do que eu falei ali, né? Mapear a tua jornada atual de compra. Como que você vende hoje? Quais são as maneiras, os canais, que a gente utiliza muito essa palavra, e como eles funcionam. No momento que você entendeu isso, esse é o primeiro passo para você ver aonde você tem uma oportunidade para implementar o Inside Sales. E aí a gente vai fazer o que é bem comumente falado no universo de vendas, o funil de vendas, né? Você tem que desenhar o seu funil de vendas. Então, onde que é o topo desse funil de vendas? Né? Onde que você começa a atrair pessoas, interessados, curiosos, para daí você levar ele a graus de interesse maior até se tornar um potencial comprador. E aí, para isso também, como que eu desenho um funil de vendas? Está muito ligado à tua estratégia. E estratégia, quando a gente fala de estratégia de vendas, a gente está falando de outbound, por exemplo. Outbound é uma prospecção ativa de ir atrás desses clientes. E é uma grande oportunidade para você atingir mercados que você ainda não atinge, perfil e segmentações que você também, às vezes, não tem na tua carteira de clientes. Cara, quero para o mercado enterprise, não tenho hoje clientes grandes, só trabalho com pequenas e médias empresas. Então, beleza, já está prevendo uma área de outbound para atuação nesses mercados inexplorados. Ou pode ser também programas de indicação, que você já pode atuar com a tua própria base, gestão de carteira, né? Então, essa definição da estratégia, que é, vou fazer um cross-sell, um upsell, vou vender mais produtos para o meu cliente, ou trazer, né, um portfólio maior que às vezes ele não utiliza daquilo que a gente oferece. São algumas estratégias que você pode seguir. Daí, dando continuidade nessa definição de estratégias de geração de demanda, você vai ter que pensar como então formatar, né, listas, por exemplo, de prospecção. E aí, numa operação inbound, que é quando chega um lead até você tem muitas vezes o apoio do marketing, de entender onde que essa pessoa está, se ela está navegando pela internet. Tem várias maneiras de você também otimizar isso através de SEO. Você pode fazer campanhas pagas, ter um gestor de tráfego cuidando disso para você, para que cada vez mais você acerte, né, no teu investimento. Então você invista 1 e traga 5. É muito essa lógica, né? O inbound é a otimização disso. Feito isso, gerou demanda, agora é processo, metodologia. Qual que é o processo que você vai seguir dentro desse funil, né? Você vai criar as etapas e o momento que você entendeu ela, você vai trazer aí vida para todo esse ciclo. Perfeito, eu penso muito nessa lógica, né, quando a gente fala de estrutura. Até quando eu me deparo com alguns empresários, alguns gestores, né, que estão nesse impasse de será que eu implemento uma estratégia de Inside Sales? Eu já tenho, mas não sei se ela está bem feita. Eu sempre uso aquela lógica para explicar para eles. Eu falo, cara, qual que é a tua estratégia de vendas hoje? A tua estratégia comercial hoje? Cara, implementar um Inside Sales faz parte da tua estratégia? Tá acoplado com tudo que você imagina para o futuro da tua empresa? Beleza, você tem os processos claros de como que vai ser essa operação, né? Para depois entrar um fator que é muito importante, que é o capital humano, né? As pessoas que você vai implementar nessa área, ou as pessoas que você tem na tua área hoje, elas estão treinadas, né, adaptadas a esse processo que você vai construir. E por último, né, um pilar muito importante que eu acho que vale a pena a gente falar sobre tecnologia, né? Sim. Isso as empresas hoje, é inimaginável você montar um processo de Inside Sales hoje sem pensar em tecnologia, né? Você também já trabalhou e teve acesso a muitas nesse campo. Perfeito. Legal. E quando a gente fala sobre, eu acabei de citar, né? Quando eu converso com alguns empresários, né, alguns gestores, principalmente gestores de áreas de Inside Sales, né? Como que você enxerga o perfil dessa pessoa, né? Então vamos imaginar agora você como um diretor, um CEO de uma empresa, e você precisa implementar essa área e você precisa colocar uma pessoa para gerir esse time. Uhum. Né? Como que você enxerga o perfil do head de Inside Sales? Porque é muito diferente de você fazer a gestão de um time de campo, de um time de Field Sales, por exemplo. Né? As skills, elas são diferentes. Né? Como que você vê isso e qual que é a opinião do Guilherme sobre? Claro, excelente. Para começar, eu acho que liderança, de modo geral, a gente está falando de lidar com pessoas e é muito interessante um líder que consegue lidar com diferentes perfis comportamentais. Até porque numa operação de Inside Sales que se trata muitas vezes de algo escalável, que você consegue replicar, então a gente está trazendo pessoas de diferentes backgrounds.
pessoas que já viveram uma experiência diferente da outra, né? A gente está falando de diferentes idades, gênero, enfim. Então tudo isso faz com que você tenha que não uniformizar o tratamento com as pessoas, mas conseguir lidar com diferentes perfis comportamentais. Isso é essencial na operação de Inside Sales. Se você tem um líder que ele só se consegue se dirigir a um tipo de pessoa, ele não vai vingar, não vai dar certo, né? Então ele tem que ter essa maleabilidade para lidar com diferentes perfis. E aí também gostar muito de aprender, evolução, desenvolvimento. Tem que ser uma pessoa muito ligada no que está acontecendo, tecnologias, aprendizado, para que ele não fique para trás e consiga ir à velocidade que o mercado exige, né? Essa profissionalização aí do conhecimento e também ser muito orientado por dados. Toda ação de um líder que está cuidando de uma operação de Inside Sales tem que ser objetiva, não pode ser subjetiva. Eu acho, eu penso que, né, eu percebi isso, aquilo. Não, é data-driven, tem dados para, né, dar embasamento para o que você está falando, porque a credibilidade da tua fala tem que estar embasada em coisas que você pode provar para o teu liderado, se você já é um gerente, para o teu diretor ou para o dono da empresa, para que você consiga captar mais recursos. Enfim, então tem uma aplicação bem grande com isso. Acredito também que tem que ter muita facilidade com processos, métodos. Se é uma pessoa assim, entre aspas, vou usar um termo, né, mais largada, que acha que vendas está no sangue da pessoa, que ou tem o talento ou não tem o talento, cara, o teu Inside Sales ele vai estar muito limitado. Pode dar certo? Pode dar certo. Mas não, você não vai estar vivendo o teu melhor potencial como um gestor de Inside Sales. Só que se você aprende a pegar o teu top performer, o cara de elite, né, o outlier, e falar assim, tá, se esse cara é assim, por que ele é assim? Aí você vai fazer aí o que ele faz de diferente. O que ele faz diferente. Você tem que hackear o processo. Você tem que desmembrar em fases, em estratégias, né, em gatilhos. Tudo isso você faz com o processo. E por fim, eu acho que é ser uma pessoa inspiradora, né? Porque quando a gente fala de Inside Sales e qualquer operação interna, você tem um contato muito grande com as pessoas do time e a visão da liderança. Então você tem que saber vender o sonho grande para as pessoas. Por que elas fazem o que elas fazem? É uma atividade repetitiva. Você vender um produto. Sim. Que tá, eu vendi hoje, amanhã eu vou vender o mesmo produto, daqui a uma semana o mesmo. Só que se ele não for inspirador do porquê que o vendedor faz aquilo, criar metas, né, gamificação, alguma coisa que gera competitividade saudável entre o time. Então saber vender o sonho, ser inspirador é fundamental, porque nem sempre o teu liderado ele vai ter nessa motivação intrínseca. Tem pessoas, você pode soltar ela, vai sozinha, vai voar, mas a gente não vai tomar isso como regra, né? É uma exceção. Perfeito. Um grande ponto, você comentou, né, duas coisas que elas são, né, fundamentais e que estão muito atreladas às crenças, né, da sucesso em vendas. Acho que para qualquer modelo de empresa, né, qualquer modelo de gestão, né, a parte de você ser orientado a dados, né, eu acho que hoje em dia tem muito aquela figura do gestor operacional ou daquele gestor que gosta de desmembrar a atividade, né, de uma forma aleatória. Então, quando você traz uma abordagem data-driven para a gestão, você começa a trazer muito mais inteligência para o teu processo. E o ponto do líder inspirador, né? Uma coisa que a gente fala muito aqui na Sucesso Sim. em Vendas em termos de conceito sobre liderança, né? Você falou muito bem. E até um ponto importante sobre o perfil das pessoas, né? Que trabalham com Inside Sales. Vocês estão um negócio importante sobre... cara, a pessoa tá numa mesa, dentro de uma sala, de um escritório, às vezes até em casa, de home office, né? Que é uma realidade. Fazendo aquilo todos os dias, né? De uma forma repetitiva. Então o líder tem que ter uma habilidade para conseguir manter essas pessoas engajadas, né? Porque tem aquele perfil de vendedor que é impossível, ele não consegue ficar sentado numa cadeira dentro de casa ou no escritório fazendo vendas, né? Seja por call, por telefone, pelo canal que for, né? Mas é aquele cara de campo, aquele cara que gosta de viajar, que gosta de sentir o cliente. Então, até mesmo quando você vai recrutar e selecionar perfis de vendedores, você precisa levar muito em consideração isso, né? O quão essas pessoas estão aptas a esse processo. Perfeito. E quando a gente está falando bastante de vendedor Inside Sales, né? Gestor Inside Sales, vendedor Inside Sales, mas existe uma série de modelos, né? Hoje, né? Você olha para o mercado
algumas empresas com modelos mais robustos, né, com várias pessoas cumprindo quase que uma linha de produção mesmo, né, dentro da área comercial. Algumas empresas que têm apenas uma figura que faz o processo todo. Como que você enxerga essa questão de modelos, né? O que você conhece, o que você recomenda como melhor prática? Excelente. De fato, hoje, se você for ver, assim, até nomenclaturas você tem diversas. Poderia citar aqui para contextualizar um pouco a fala do Piepo. Alguns cargos, como por exemplo um pré-vendedor, que hoje, né, a gente chama de SDR, que é o Sales Development Representative, que seria basicamente quem prospecta. Você tem às vezes até o LDR, quem está uma fase antes, é o Lead Development Representative, que ele monta as listas de prospecção. Você tem casos aí de chamar executivo de contas, que também é um vendedor que tem a figura de closer. É a mesma figura, a mesma pessoa, mas com uma nomenclatura diferente. E aí você tem alguns cargos que vêm complementar o time de vendas, que seria, por exemplo, alguém que está na inteligência comercial, que também, se você tem uma operação que necessita estudar concorrência, dados, trazer isso para o processo da venda, é muito importante. Tem os Technical Sales, que auxilia, se for uma venda de software ou algum tipo de produto mais complexo, que vai auxiliar até mesmo antes do fechamento, da assinatura do contrato, se tem a viabilidade técnica do projeto. Você tem Sales Ops, que é o Sales Operation, que cuida da parte de trazer também insumos e dados para toda a parte de interna e externa, né, do que acontece no processo da venda. Inteligência comercial, né, Sales Ops. Exatamente, e aí vai trazer próprio Power BI, vai trazer ali formas de você visualizar a performance e os indicadores do time, relação de metas. Essa questão da visualização é muito importante. Mas voltando para a ideia da engenharia dessa venda, e tem até o BDR, me veio de novo aqui, né? O Business que novamente, né? O Business Development Key Representative, que vai gerar oportunidades no mercado que é incipiente, né? Você não tem acesso àquele mercado, então ele vai praticamente com um facão ali desbravar e conhecer o mercado por, né, uma operação nova. Tudo isso, essas nomenclaturas, essas figuras, como que elas se compõem? De novo, quem que eu preciso na ponta hoje? Seria ideal que eu tivesse um pré-vendedor agendando uma reunião para que depois um closer fizesse uma demonstração do produto, né, e mostrasse o que a gente faz? Isso vai dar complexidade do teu negócio. Você quer falar? Cara, eu vou fazer um comentário aqui, ele é até um pouco polêmico, que é uma opinião minha sobre essa questão de nomenclatura, né, no mercado. Eu falo isso sempre, inclusive em processos seletivos, né? Vou comentar um pouco da nossa dor aqui e o que eu penso. Eu vejo que o mercado, de certa forma, estragou algumas nomenclaturas, né? Por exemplo, não vou citar especificamente qual é o mercado, mas tem um mercado específico que eles simplificaram muito a figura do SDR e do pré-vendedor, a ponto de resumiu o trabalho do cara em um cara pegar uma lista com um monte de lead que chega do marketing e começar a qualificar aquilo e agendar reuniões. E ponto, acabou, né? Isso em um modelo de negócio específico. Aí você traz, por exemplo, num modelo de vendas um pouco mais complexa, que você precisa de um SDR para lidar com o perfil de cliente, né, mais hard, diríamos assim, e esses SDRs que vêm de mercado não estão aptos a fazer isso, porque eles foram treinados a fazer o quê? A pegar uma lista, ligar e fazer um agendamento de algo muito simples. Muitas vezes roteirizado. Simplificaram muito essa figura. Então, eu vejo, aí entram alguns modelos em que você precisa de um SDR, um BDR, né, no caso, um pré-vendedor, que o cara conduz o processo um pouco além, né, o cara faça algumas reuniões de vendas, o cara, né, prossiga. E essas pessoas, elas não estão aptas ou elas nem não entendem essa função. Por quê? Porque elas estão viciadas naquele conceito de que o SDR é o cara que só agenda, né? O BDR é o cara que só faz X, o pré-vendedor vai só até aqui. Da mesma forma que, né, no modelo tradicional que você tem um SDR e um AE, por exemplo, né, um Account Executive, tipo, você conversa com esses dois perfis de cliente, o AE, ele olha e fala, cara, eu não tenho função de prospectar mais, eu sou aí agora, me traz os agendamentos qualificados aqui. Então, até o próprio AE, né, você enxerga muitos AEs no mercado que
não se prontificam mais a fazer um trabalho de SDR. Então, se você precisa de um profissional completo, muita gente não faz, não se propõe a fazer isso porque o mercado instituiu que o SDR vai só até aqui, o AE vai só até aqui. Então, eu tenho uma opinião de que alguns mercados, de certa forma, limitaram algumas funções pregando isso. Né? Até uma situação muito prática e real de algo que aconteceu, que eu vivenciei muito próximo, foi trabalhando numa startup, onde durante o processo comercial que a gente tinha dividido por SDR e SEs, né, Sales Executives, que é a mesma coisa do que o Account Executive, foi fundido e se tornou SDE. É o cara que fazia no mesmo processo a qualificação e ao mesmo tempo a venda. E por que isso aconteceu? Porque tinha uma segmentação, um perfil de clientes específicos que a gente trabalhava que a gente achou que era melhor que ficasse em uma pessoa única. Perfeito. Então esse entendimento de será que vale a pena passar a bola ou criar, né, uma jornada onde uma pessoa cuida de tudo é melhor, vai muito desse tato do mercado que você está inserido. E uma coisa que você sempre fala, vai muito da jornada de compra do teu cliente. Perfeito. Né? Se você tem um perfil de cliente que ele é mais conservador, né? Que você demora um tempo para construir uma confiança com ele, um key account, assim mesmo, né? Exato. E você fica passando o bastão toda hora, não faz muito sentido isso, né? Eu, particularmente, que já já fui cliente, né, de várias empresas de software, de SaaS, e tem uma coisa que toda vez que eu preciso de alguma coisa, eu já sei o que vai acontecer. Eu já sei que um SDR vai me ligar, ele vai me fazer 5 a 10 perguntas para me qualificar, aí ele vai passar para um AE, ou aí vai fazer uma demo, aí depois esse AE vai fazer o follow-up até que eu feche, depois entra um CS e isso virou um padrão, né? Mas eu, particularmente, preferia que fosse uma pessoa que me atendesse de ponta a ponta. Sim. Então eu acho que falta um pouco as empresas olharem para essa jornada, dar mais atenção para a jornada de compra do cliente. Entra um papel aí onde o próprio líder, se você conseguir trazer alguém de experiência do mercado, conta muito. Porque um negócio, todos os CNPJ são CPFs que estão se unindo e falando assim, vamos fazer acontecer. Exatamente. Né? Então, quanto mais experiência você conseguir trazer de fora, e às vezes vale você investir em capital intelectual justamente para que você dê celeridade no processo, conta muito. E essa lógica de você entender a tua jornada de compra ali como a necessidade de eu estudar o que acontece faseado mesmo. Qual que seria o cenário ideal agora? Né? E conversar com clientes. Porque para você criar uma jornada de compra, é tão simples como você perguntar o que você gostaria de ter vivido, qual a experiência que você gostaria de ter tido no processo de compra que você não teve. Ou que você acha que seria simplificado, ou melhor, como que você gostaria de comprar o nosso produto. E aí você já tira muito insight, muito insumo de falar assim, cara, eu gostaria de ter ligado para vocês terem me falado o preço e me falado assim, faça o teu CNPJ e manda o boleto. O teu cliente falou isso? Falou, cara, então é isso. É isso. Esse é o teu modelo. Não precisa ter 13 etapas no processo. Ele queria ter comprado assim. Não precisa ter 13, 15 etapas no processo. Exato. Às vezes 2 resolve. Perfeito. E quando a gente for, puxando esse gancho, né, que a gente acabou de falar, de jornada de compra, de etapa de processo, enfim. Quando a gente olha para uma operação de Inside Sales, o que você entende como boas práticas na operação como um todo? Legal. É muito importante que hoje, quando a gente fala de interações, elas sejam traqueadas. Perfeito. Mapeado, tudo que foi feito. Porque uma pessoa, quando ela falou com a tua empresa hoje, ela já não quer mais ser um desconhecido. Ela quer ser conhecida dentro do teu ecossistema. Uhum. E eu preciso saber se eu falei com ela em 2018, eu falei com ela em 2020, se eu estou falando com ela agora pela terceira vez ou pela primeira vez. Uhum. Né? Se eu já liguei essa semana 5 vezes para essa pessoa ou nunca fizemos nenhum tipo de contato. Então todas essas interações, elas precisam ser rastreadas, né? Armazenadas. E isso, uma ferramenta que faz isso é o tal do CRM. Famoso. Né? O CRM é o Customer Relationship Management, que é onde você realmente gerencia a tua relação com o seu cliente. Tá? Se você não tem um CRM, os teus vendedores fazem por um Excel ou nem anotam se eles mandaram um WhatsApp, ligaram, se teve uma interação por algum tipo de canal, né, uma visita até mesmo, uma demonstração do teu produto, tudo isso você está perdendo aí grandes oportunidades. Isso, é inimaginável, né, montar uma estrutura de Inside Sales sem você ter um CRM. Né? E quando a gente fala em CRM,
a lógica, né, de ter um CRM, não necessariamente, né, você precisa levar uma tecnologia robusta, né? Tem empresas que têm um CRM em planilha e funciona muito bem, né, desde que tenha um líder que saiba gerenciar isso e lidar com dados muito bem. Então, e também não é por falta de tecnologia, né? Porque se falar em CRM hoje, o que a gente tem de possibilidade de CRM para implementar, que em uma semana você tá com ele rodando, não tá escrito. E além de implementar, vamos supor, né, em quem já tem cultura de implementação de CRM, uma coisa que a gente estava até conversando no off aqui, uma dor muito grande que eu acredito que não só no Inside Sales, seja em outros modelos, é a questão de alimentação do CRM por parte da equipe. Que é uma dor absurda, né? Exatamente isso. O CRM ele tem que ser um aliado do teu negócio, ele não pode ser um inimigo. E muitas vezes ele é interpretado como um inimigo, justamente porque do trabalho burocrático de preencher. E é legal se você conseguir ter automações desse trabalho, que tem ferramentas que possibilitam hoje, para que isso não seja um trabalho manual. Ou assim, se for poucos pontos ali de contato que eu não preciso empregar muito tempo nisso. Tem vários gatilhos de passagem que você já consegue fazer por automação. Mas isso também, acho que daí uma outra boa prática é você também ter um playbook. Para quem nunca se familiarizou com o termo do playbook, seria basicamente, né, um documento onde você compila todas as boas práticas e processos da tua área comercial. Onde pode chegar amanhã um novo colaborador, ele vai ler e entender tudo que vocês fazem, de início ao fim, no meio, como eu faço isso, SLAs, né, os Sales Level Agreements, para tal cliente, qual que é o discurso que eu utilizo, para que eu passe um documento para uma outra área, como que é esse processo, eu faço através de e-mail, por chat interno nosso aqui que a gente utiliza, então ter esses SLAs dentro do teu playbook é muito importante. E aí, o momento que você já definiu isso, né, o escopo de atuação, de como que vai ser, beleza, esse é o modelo ideal. Agora ele tem que ser replicável e fazer isso através de roleplays. Uma excelente boa prática vamos treinar entre a gente. Aqui é um ambiente saudável justamente para que eu possa, um vendedor com o outro, simular situações que vão acontecer na prática. Então, alô, tudo bem? Oi, boa tarde, Rafael. E como posso te ajudar? E assim por diante. Então, esse é um exemplo de roleplay, né? Com treinamentos específicos. Você sabe o que tua empresa precisa, os teus vendedores precisam? Quais são os pontos fracos? E aí entra de novo, data-driven, né? Em que etapa que você tem maior perda de conversão? Aonde que está o teu ponto de vazão, né, do teu cliente? Onde ele sai sem deixar um feedback de por que ele não comprou? Se você entender onde estão as métricas, elas te indicam o caminho do que você precisa melhorar no teu processo. Né? O sucesso é o 100%, fechou, conversão ideal. Ninguém tem conversão 100%. Se alguém tiver, me conta. Não existe. Então, aonde tua conversão ao longo do processo não está tão boa, e para isso eu creio que assim, é muito legal quando você tem uma gestão, uma liderança tática, que está ali, uma coordenação junto, entendendo a vivência do vendedor, falando com ele e criando brainstorms. Porque não tem nada pior e mais frustrante para o vendedor ter a visão da gestão, né? O C-level, o presidência, diretor, falar que vai ser feito de uma forma que não tem aderência com o mercado, que não se conversa. Né? Então, para que você tenha uma unificação de visão, de valores, do que vocês fazem, como que vocês fazem, como que vocês trazem os valores da tua empresa no processo de vendas. Um dos nossos valores é ser transparente. O cliente ele percebe a transparência no teu processo de venda? Perfeito. Né? Então, quando você unifica isso, por isso da participação do vendedor, esses brainstorms, que daí tem uma relação entre áreas, né, e tudo mais que acho que complementa bastante. Era o próximo ponto, né, que a gente ia colocar. Quando fala em relação entre áreas, você falou sobre SLA, né? SLA é uma coisa muito importante de você ter claro, né? Principalmente quando você fala ali do SLA de vendas e marketing, né? Aquele famoso desalinhamento que acontece nas empresas. A gente se depara em alguns contatos com heads assim, cara. Eu tô tendo um grande problema de passagem de bastão entre algumas áreas, né? A que a gente mais escuta, né, com relação a dores é o marketing, né? E a pergunta que eu sempre faço, cara, você tem um SLA de marketing e vendas bem definido, né, para que não haja esse conflito?
Mas enfim, a área de venda se relaciona direta e indiretamente com outras áreas além do marketing, né? Como que você enxerga essa correlação e a importância de você estar muito bem alinhado com elas? Legal, isso é um ponto crucial que vem da visão do CEO da empresa, porque ele vai ser o que vai, né, juntar os pontos, vai conectar as pessoas dentro desse processo. Então você tem o head de marketing, você tem o head financeiro, a pessoa que vai cuidar de people, do RH, você vai ter o pessoal de tecnologia, daí você tem o produto, às vezes existem pessoas, empresas e áreas que focam só no desenvolvimento de produto, a implementação, que é a área onde você já está ativando o teu cliente, né, no uso do teu serviço ou produto, porque aí não entendam isso só no mercado de tecnologia, mas no momento que você traz ele, né, o cliente comprou com você, é esse pós-venda, né? Enfim, então todas essas áreas, é legal que os próprios heads das áreas, né, os gerentes que cuidam de uma área, se conversem. Tem uma unificação, uma visão. Uma boa prática, algo que é muito legal que a gente fazia também nessa startup que eu trabalhei, era exatamente o comitê de churn. Olha que legal, perfeito. Porque daí você falava assim, tem churns que saem por causa de produto, tem churns que saem por causa de uma venda que foi mal feita, tem vezes que é porque o marketing falou uma coisa e trouxe um perfil errado de cliente, tem questões que são de CS na implementação que não foi bem feita. E então toda essa relação assim, entre áreas, para que todos vejam a mesma coisa. Isso é crucial que se conversem os gerentes de área, que também tem um canal, né, de dar sugestões, muitas vezes o próprio vendedor e um consultor da área de CS também se conversarem, que, né, nem tudo se resolve só numa esfera de gerência, né? Então, eu acho que quanto mais horizontal você for, mais elos você está formando, você está fechando, a operação está ficando mais unificada, mais forte ela está. Perfeito. Né? Então isso é bem importante. Tem estratégias que você pode utilizar justamente para que você não faça uma venda errada. E aí você tem que definir num documento o que é uma venda errada. Exato. O que não se fala, o que não entregamos, o que entregamos, quando entregamos, prazos. Então quando você deixa isso claro numa visão holística das áreas, fica muito mais bacana. E ideias que, por exemplo, isso acontece na relação de marketing e vendas, que é esse famoso atrito que você comentou. Conflito. Muitas vezes quando o marketing ele tem um viés institucional, mas não tem uma pegada comercial, performance. E às vezes não se comunica para trazer demanda, geração de demanda, leads, para que eu possa vender. Ele está falando assim, nossa empresa é incrível, mas ela não está tendo às vezes uma abordagem que te dá a oportunidade de trazer mais clientes. Então é isso, sabe? É ter abertura, comunicação entre áreas fundamental. Perfeito. E o outro contraponto, né? Quando você tem um marketing que está focado em performance, está focado em até mesmo trazer leads, no entanto, não conversa com a área de vendas, né? Aí o conflito qual é? Pô, o marketing está me trazendo lead ruim. Né? Pô, tô levando muito lead para vendas e vendas não está convertendo. E isso acaba que muitas vezes acaba rolando uma ruptura. Entre os heads. Indo embora. É dinheiro indo embora. Perfeito. Uma das áreas que se relaciona muito, né, com a área comercial, só dando um passo para trás, né, foram dicas valiosas, né, para quem está pensando em implementar uma área de Inside Sales ou querendo melhorar os seus processos da área de Inside Sales. Acho que você deu muitos insumos aí para a galera já conseguir colocar em prática. Mas pegando esse ponto, vou ser bem específico agora, da relação entre as áreas, você hoje é o head de CS, né? Um desafio muito importante, né? Dentro de um contexto da sucesso em vendas. A área de CS, você fala uma coisa muito importante, que o CS ele já começa, né? A jornada do CS já começa na área de vendas, né? Como que você enxerga, né, essa jornada do CS já começando na área comercial e principalmente a relação entre essas duas, né, comercial e CS? A gente está falando de Inside Sales, mas uma área de Inside Sales junto com uma área de CS. Excelente. A área de Customer Success, né, o sucesso do cliente, vem justamente de algo que é simples, alinhamento de expectativas. Como que você alinha uma expectativa? Primeira coisa, né, você tem que saber o que você vende. Qual que é o produto e o serviço que atualmente, hoje a tua empresa, ela oferece para o mercado.
Não tem como eu prestar, né, um bom pós-venda, um atendimento de acompanhamento se você não souber exatamente o que tua empresa faz. Então, o primeiro ponto, acho que para você estruturar uma área de CS é olhar exatamente isso na operação. O que fazemos? O que vendemos? Qual que é o nosso core business? Entendeu isso? Show! Agora você vai entender quem é a tua persona, com quem você se relaciona, quem que te procura, quem que compra o que você vende. Né? Qual que é o teu ICP? E se você não desenvolveu isso, é muito válido às vezes contratar uma consultoria no mercado justamente para a definição desse perfil, né? Que vai ter clareza exatamente de quem são as pessoas. E uma forma de você fazer isso é olhar para a tua própria base, né? Olhar para dentro. Tudo bem, vendemos o que já vendemos. Agora deixa eu olhar para quem eu vendi. Deixa eu ver, eu consigo segmentar? Esse aqui estão por ticket, né? Médio. Então esse aqui esse cliente ele tem um ticket médio tem um ticket médio X, então eu vou trabalhar com uma classificação de clientes grandes, médios e pequenos. Clientes mais, né, com perfil mais técnico, perfis menos técnicos. Definir quem é teu ICP já é um grande ponto para que você possa alinhar interesse na área de vendas, porque eu estou vendendo sonho com a entrega. Perfeito. E aí você tem que casar sonho e realidade. Quando essas duas coisas se fundem, você gera daí um processo de jornada de cliente muito mais pautado no sucesso. Perfeito, fica até uma dica aí, eu fiz um artigo sobre a ICP, tá lá no blog da Sucesso em Vendas, a gente vai deixar o link aqui na descrição do vídeo do YouTube. Fechou. Legal, eu acho que é muito bacana se aprofundar nesse conceito, tudo isso que a gente está falando, tá? Se você é presidente de um grupo, você é um CEO, dono de uma empresa, head de marketing, head de vendas, de CS, todos esses conceitos é legal que sejam difundidos na tua empresa. Se ninguém lá fala disso, seja o primeiro a falar disso. Traga isso para dentro de casa, cria um comitê, né? Cria um local onde você vai poder fomentar essas ideias para que todo mundo tenha noção do que está sendo, né, pensado e conversado. E aí é importante também que você tenha um entendimento da pré-compra. Antes da jornada, isso que é legal, né? Antes de ele falar comigo no telefone, meu cliente, onde que ele está? Né? O que ele está fazendo? Qual que é a vivência, o contexto que ele está inserido? Né? Antes de ele me procurar ou eu procurar ele. Se você entender de contexto antes dele e pós-compra, depois que ele compra comigo, né? Agora qual que vai ser a experiência que ele vai ter? Porque a vida dele mudou. Perfeito. Antes ele não tinha teu produto, agora ele tem teu produto. Ele vai precisar de acompanhamento, assessoria, de ativação, implementação, né, de assistência ao uso, suporte. Tudo isso você tem que pensar. Então, antes Perfeito. E depois... O CS tem que ter a visão holística e ele tem que entender desde a ponta da prospecção, né? Porque o que vai chegar para ele, né, o cliente que vai chegar para o CS é o ICP que está definido lá na ponta da prospecção. Perfeito. É isso aí. E até vamos fazer um over delivery aqui, a gente está falando sobre inside sales, mas agora, antes da gente finalizar, como que você entende, né, uma estruturação de área de CS e o que você enxerga como os principais desafios para estruturar uma área de CS, né? Aproveitando a tua presença, claro. Você está à frente disso. Vamos lá. Primeiro desafio é conhecer profundamente o teu cliente. Você não pode estruturar uma área de sucesso do cliente com base no que você julga ser sucesso, no que você acha que é sucesso. Então é muito legal que você estruture na ótica dele e não na tua ótica. Tá? Esse é o principal desafio, porque o momento que você começa a escutar e dar ouvidos para os teus clientes, muitas respostas do que eles gostariam já vão ser norte para o teu projeto de estruturação da área. Então isso é muito legal para você escutar. Um outro desafio, né, é se comunicar com todos da empresa para que tenha uma visão unificada. Agora fazemos e trabalhamos com a área de CS, jornada do cliente, sucesso do cliente, tudo que é falado para ele, desde uma pré-venda a um financeiro, qualquer ponto de contato que ele tenha, é entender que existe, né, essa preocupação, esse cuidado e um discurso único. Porque ele não pode ficar ouvindo uma coisa de uma área e ouvindo outra de outra. Isso, e o CS é a voz do cliente dentro da empresa, né? Isso é importante, o cliente é o porta-voz, o CS é o porta-voz de todos os clientes
para a empresa. Então, todas as sugestões de melhoria em operação, em marketing, em vendas, tem que vir do CS, né? Todas as melhorias internas da empresa, o CS que vai trazer esses insumos. Exato, e nem sempre ele que vai resolver, Exato. resolucionar esses problemas ou essas necessidades, ou encontrei uma oportunidade. Às vezes só vai direcionar para a tua área de inovação em produto. O cliente está precisando disso, a gente não tem isso ainda no nosso roadmap, né? Quando que a gente consegue fazer isso? Eu preciso dar uma devolutiva para ele. Ele está interessado, ele quer saber, porque se às vezes não vai nem ter uma renovação. Se você não continua construindo valor para o teu cliente ao longo da jornada, a probabilidade de ele dar um churn, né, ou ter um ciclo, um LTV, um lifetime value menor do que ele poderia ter, é um erro de CS não ter mapeado isso. Tá? Então, quando a gente começa a entender que eu posso agregar valor ao longo da jornada e ter a contribuição de outras áreas, o trabalho, o esforço, ele é muito mais direcional. Perfeito. E aí o CS tem como um grande objetivo fazer o over-delivery, surpreender o cliente. Eu vejo muito nesse aspecto quando a gente fecha um projeto, né? Por exemplo, um projeto de consultoria, a gente vai entregar um grande projeto personalizado para o cliente, ele nem imagina, mas por trás desse projeto terá um CS que vai surpreendê-lo e vai ter uma entrega muito maior do que superando todas as expectativas, né? Muito maior do que ele imagina. Assim, o grande desafio é exatamente o que você acabou de falar, Pedro, é pensar fora da caixa. Isso. Porque tudo bem, é bom você me falar qual é a tua expectativa, só que se eu só faço isso, eu não estou me diferenciando da concorrência, eu não estou criando aquele compromisso de você comigo, assim, de até constrangedor, sabe, do over delivery, que ele gera isso. Sim. Né? Cara, você me deu muito mais, então eu vou ser fiel a você, a tua marca, eu vou comprar mais de você. Isso é um desafio, porque se você não para pensar nisso, o que eu posso fazer para encantar o meu cliente? Essa é uma palavra muito usada, né, no sucesso do cliente, porque o encantar é exatamente isso, o que te faz ser muito diferenciado. E exemplos disso, até esses dias eu fiquei sabendo que quando você abre a caixinha do celular da Apple nova, que se você já comprou um celular novo da Apple, sabe que faz aquele vácuo, é um pouco difícil de tirar. Você já teve essa experiência? Sim. E aquilo é exatamente pensando na experiência do cliente, tá? Não é só sucesso, mas a gente só fazer um link que gera aquela ansiedade. Eu quero meu aparelho, mas ele não sai tão rápido. Se você já abriu uma caixa da Apple, você já lembrou da sensação que você teve exatamente agora. Só que se você pensar assim, a última caixa que você abriu, de qualquer que seja o produto, você não teve experiência, você não lembra. Então o Customer Experience está dentro do CS. Isso. Tá? É experiência, porque o CS vai pensar a jornada, vai pensar em como otimizar isso, mas a experiência dele também conta muito. E é um desafio, porque essa resposta, muitas vezes, ela só vem depois de muito pensamento, muito benchmark, né? É um esforço contínuo. E é isso que gera, né, os principais pontos de retenção de cliente, indicação. Né? É isso. Cara, as principais indicações hoje, né, que um canal de vendas, que é um canal de indicação, né, vem muito de um excelente trabalho, né, de Customer Success. O cliente com aquela sensação do over-delivery, ele não pensa duas vezes antes de te indicar. Né? Exato. Ele vai falar para outros empresários, para outros gestores, contratem essa empresa, né? Ou vai falar para o amigo, cara, compra esse celular. Acho que isso para mim é fundamental. E até para uma resolução de problema, eu vejo, porque tua empresa não é perfeita, assim como nenhuma empresa ela vai ser 100% perfeita em tudo que ela faz. Só que até a tua resolução de problema, ela vai contar muito na experiência que ele vai ter, né, na jornada dele, e isso muitas vezes conta muito na forma dele recomendar o teu serviço, tal da pesquisa do NPS, né? De 0 a 10, enquanto você indicaria teu produto e serviço para um conhecido teu. Então, isso é muito importante, porque no momento que você consegue criar esse valor em relação a isso, a pessoa, assim, cara, eu tive um problema, a empresa entendeu isso, foi honesta comigo em entender que ela errou, mas ela resolucionou o meu problema. Então, beleza, eu confio nela. Isso é crucial, assim. Perfeito, cara. Pô, que legal. A gente conseguiu ainda entrar um pouquinho no CS aqui. Pra gente finalizar, Gui, o que você poderia falar sobre o que os clientes da Sucesso podem esperar, né, da área de Customer Success da Sucesso, né, agora sobre sua liderança, e qual que é como que você enxerga esse desafio? Excelente, assim, eu tô mais que empolgado, né, eu tô me dedicando assim 100% para justamente
atender aí o que o nosso cliente precisa hoje, um atendimento personalizado, que a gente escuta, dá ouvidos para ele, né? A expectativa que ele pode ter do outro lado ali é ser um colaborador conosco na construção de uma sucesso ainda melhor, porque da forma que a gente faz hoje está funcionando, está bom. A gente não está conformado com o bom, a gente quer o melhor. E o melhor vem justamente desse esforço de antecipar o que eu posso fazer para surpreender, para construir valor, para agregar. E a minha função aqui é exatamente essa, dar esse canal, criar esse relacionamento com quem já está aí com a gente. E se porventura você precisa, né, de uma consultoria em construir um time de inside sales ou outros formatos, né, de vendas, a Sucesso em Vendas é exatamente a melhor parceira para formatar isso para a tua empresa. E vai ter um CS. E vai ter, assim, na verdade, um olhar muito mais singular para a tua operação. Tudo que a gente faz, né, e dentro da lógica da construção de processos e metodologias, ela tem que ter um olhar singular. Né? Não adianta, a gente Perfeito. tem que fazer estudo de campo, fazer um data searching, entender exatamente o que acontece hoje, um levantamento situacional, para daí vir falar de construir método. Se você está olhando para vou trazer um cara de mercado, uma consultoria, que vai me dar as respostas sem entender profundamente o meu negócio, tem um gap aí. Tá errado. A chance de dar errado é grande. A chance de dar errado tá aí, porque não existe Ctrl+C, Ctrl+V, né? Vendas é algo super sob medida, tailor-made. Exatamente. Então que legal, cara. Muito obrigado, né, por essa riquíssima entrevista. Estamos finalizando aí mais um episódio do Sales Talk, né, o terceiro episódio. E muito obrigado aí para vocês que nos ouviram até aqui, né, no podcast, que nos assistiram até aqui no YouTube. E nos vemos no próximo episódio. Valeu, galera. Sales Talk.